Olá, nossa apresentação é referente à última avaliação da disciplina de geoprocessamento, ministrada pelo professor Samuel Fernando Adame. Somos docentes da Geografia Bacharelado da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Dos membros que compõem a nossa equipe está Daniel Alejandro, João Miguel, Caroline Alfaia, Lucas Martins e Sueli Soares. O nosso tema é Planejamento Urbano e SIG. No artigo proposto para o desenvolvimento do presente trabalho, o autor demonstra que o SIG, Sistema de Informação Geográfica, servindo como complemento para as ferramentas de geoprocessamento, pode ser essencial para um eficiente planejamento urbano, expondo também alguns contrapontos quanto ao seu uso. O SIG é um sistema de hardware, software, informação espacial, procedimentos computacionais e recursos humanos que permite e facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos fenômenos que nele ocorrem. Desenvolvido nos anos 1960 durante a Guerra Fria, devido aos custos e recursos limitados, foi pouco utilizado pelos planejadores urbanos. Com a queda dos preços e a melhoria do desempenho na velocidade dos processadores e estruturação dos dados mais acessíveis e funcionais, passa a ser utilizado a partir dos anos 80, em departamentos do governo de países desenvolvidos e posteriormente nos países em desenvolvimento dos anos 90. Com a implantação do SIG, o planejador consegue ter informações associadas às bases cartográficas e conciliar com mapas. É possível fazer uma leitura de incoincidências urbanísticas dentro de uma base única de dados, lançar informações de zoneamento, mapeamento, restrições ambientais, dentre outras diretrizes para planejamento urbano. Dessa forma, é possível identificar as desconformidades que podem surgir entre os mapas. Uma das maiores dificuldades na utilização do SIG é a consolidação e atualização da base de dados. Por isso, o uso de aplicativos complementares podem auxiliar na criação e manutenção dessas informações. A visualização e o entendimento do território através de informações geográficas são reconhecidas atualmente como importantes habilidades que auxiliam na gestão pública municipal, no planejamento e na tomada de decisões. Identificar, conhecer, analisar e explorar os diversos fenômenos e características presentes em um município permite aos gestores e equipes técnicas o conhecimento pleno do território. A ausência desse conhecimento e do domínio de informações resulta em menos eficiência e celeridade e, muitas vezes, em constantes retrabalhos. O planejamento urbano envolve muitas funções e, com a utilização do SIG, os planejadores elevam a urbanização a novas escalas. As funções do planejamento urbano geralmente são classificadas em administração geral, controle de desenvolvimento, elaboração de planos e planejamento estratégico. O papel do SIG varia no processo de planejamento urbano, ou seja, para cada escala de planejamento será envolvido diferentes estágios, que irá requerer também um uso diferente do SIG. Na figura 1, ilustra o uso do SIG de acordo com as necessidades de cada secretaria. No estágio de planejamento urbano, trouxemos o exemplo da implantação do SIG na cidade de Tupã. Tupã é uma cidade localizada no estado de São Paulo, a 530 quilômetros de distância da capital. A prefeitura optou pela implantação do SIG, já que pretendia atacar problemas crônicos que se perpetuavam ao longo dos anos. O início do trabalho consiste na utilização do SIG e uma base cartográfica confeccionada a partir de imagens de alta resolução, imagem de satélite, por exemplo. Realizar o processo de vetorização e cadastramento dos elementos para a confecção de uma base cartográfica digital atualizada do município. Através do cruzamento dessas informações com as informações do banco de dados que constam nas bases cadastrais da prefeitura, foi possível determinar residências que possuíam alguma inconsistência, confrontando o total de área construída declarada pelo contribuinte junto à prefeitura com as novas extraídas pelo SIG. O prefeito de Tupã, na época Valdemir Lopes, explicou que com o uso desta tecnologia, possibilitou um controle das despesas correntes e aumentou 60% nos investimentos com recursos,
Assim, a prefeitura teve mais independência. Segundo Doreto e Montanha, 2006, a prefeitura passou a trabalhar para a cidade e não ao contrário. Com isso, o município pôde investir mais e melhor para a população. Os sistemas de informações não dependem somente da informática ou da tecnologia para serem elaborados. Dependem também do conhecimento administrativos e operacionais, pois as empresas sempre tiveram necessidade de fazer controle, seja ela financeiro, de produção ou de estoque. A tomada de decisão está presente em todas as funções do administrador e, através dela, podemos planejar, organizar, coordenar e controlar. Os sistemas de informações são utilizados pelo gestor para apoiar as tomadas de decisões de forma eficiente e racional, podendo antecipar o futuro e reduzir os riscos de incerteza. Segundo Teixeira, 1995, o SIG é uma das melhores ferramentas para tomadas de decisões sobre planejamento urbano. Ele possibilita uma visão mais ampla sobre a cidade. O SIG vem se tornando um componente importante para o Sistema de Apoio ao Planejamento, PSS, em virtude dos recursos de geoprocessamento, exibição gráfica, banco de dados e modelagem que possuem. A integração de tipos de dados de multimídia e o uso do SIG no ambiente da internet tiveram grandes impactos no planejamento urbano. Esses recursos facilitou a disseminação de informações de planejamento e aumentou a participação do cidadão no processo de planejamento. Ao contrário do passado, em que os cidadãos tinham que ir fisicamente à prefeitura para examinar os planos. A nova tendência no uso do SIG é a luta contra a Covid-19. O Sistema de Informações Geográficas vem desempenhando um papel importante em muitos aspectos, fornecendo sólido suporte de informações espaciais para as tomadas de decisões, formulação de medidas e avaliação da eficácia da prevenção e controle do vírus. Conforme foi anunciada pela Rádio Cultura Foz em 5 de agosto de 2020, a imagem disponível resulta um mapa de calor que indica onde estão os casos ativos da Covid-19 na cidade de Foz do Iguaçu. Segundo o mapa, os casos ativos voltaram a subir nas regiões de Morumbi e Jardim IP. Essas duas regiões passaram pelo alerta vermelho recentemente. A contribuição do SIG e a tecnologia espacial para a contenção da pandemia Covid-19 tem sido muito importante e decisiva no trabalho e no enfrentamento ao vírus. Ao mesmo tempo, traz também muitos desafios a serem analisados, para gerar respostas ainda mais eficientes às áreas da saúde, economia e políticas públicas. Podemos concluir, então, que o SIG não é usado apenas por agências de planejamento em países desenvolvidos, mas também em países em desenvolvimento. Na verdade, muitas agências de planejamento que utilizaram o sistema de mapeamento do passado mudaram para o SIG. A facilidade de uso, o número de funções do software e a diminuição do preço do hardware tornaram este um sistema de informação operacional e acessível para o planejamento. Só há espaço para melhorias como disponibilidade de dados, mudança organizacional e equipe. O nosso trabalho foi baseado na obra de Antonier, Planejamento Urbano e SIG, publicada em 1999. Anthony é atualmente professor Chan-Chu Han em Planejamento Urbano e Design e professor catedrático do Departamento de Planejamento Urbano e Design em Hong Kong. Nos asseguramos também nas pesquisas externas, como os artigos em revistas eletrônicas envolvendo o planejamento urbano e trouxemos para o nosso contexto atual perante a pandemia do Covid-19 em Foz do Iguaçu.